Olá, meus jovens, meus futuros comandantes, tudo bem? Vamos agora às Generalidades 2. Vamos dar continuação à nossa aula. Histórico da Autoridade Aeronáutica no Brasil, tá? 1932 foi criado a Diretoria de Aeronáutica Civil, mais conhecido como Departamento de Aviação Civil, pelo Ministério de Viação e Obras Públicas. 1932 ainda, houve a regulamentação da Diretoria de Aeronáutica Civil, do nosso famoso DAC. 1941 foi criado o antigo Ministério da Aeronáutica, tá? Que a partir de agora, a partir dessa data, a Diretoria de Aeronáutica Civil passa a ser comandada pela Aeronáutica, pelo Ministério da Aeronáutica, e se torna Departamento de Aviação Civil do DAC, que é um órgão do Ministério da Aeronáutica. 1969 foi criar, lá nós temos a criação do Departamento de Aviação Civil, DAC. 2006 é criado a ANAC, tá? Em 2005. 2011 é criada a Secretaria de Aviação Civil. E 2017 temos a vinculação da Secretaria de Aviação Civil e a Infraero ao Ministério da Infraestrutura. Aqui está escrito transporte, mas atualmente chama-se Ministério da Infraestrutura, tá bom? Governo Federal. Então, o Governo Federal é o legislador da aviação. Então, o que acontece? No Governo Federal, nós temos o Departamento de Defesa, tá? O Ministério da Defesa, que congrega Comando da Aeronáutica, Comando do Exército e Comando da Marinha. No Comando da Aeronáutica, nós temos subordinado ao Comando da Aeronáutica o DCEA. O DCEA é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O que ele faz? O DCEA atualmente ele gerencia o espaço aéreo em todo o território nacional. E futuramente já tem alguns rumores que o DCEA vai coordenar o espaço aéreo na América do Sul. Tá legal? Tá? Abaixo do DCEA tem o SINDACTA. O que é o SINDACTA? Centro Integrado de Controle do Espaço Aéreo ou do Tráfego Aéreo. O que quer dizer isso? Nós temos SINDACTA 1, SINDACTA 2, SINDACTA 3 e SINDACTA 4. Ele faz o que, o SINDACTA? Controle do espaço aéreo, gerencia as comunicações aeronáuticas, as telecomunicações, busca e salvamento. É o controle, é o SINDACTA que aciona o salva-aero, que é o que faz as buscas e salvamento. Cartas e mapas, as cartas de procedimentos de chegada, de saída, e toda a carta do aeródromo que vocês vão voar, que forem voar, é o DCEA que faz a confecção dessas cartas. Os mapas que vocês vão usar para navegação, é o DCEA que faz a confecção deles. E auxílio da navegação. O que é auxílio da navegação? Nós vamos ver mais à frente que os auxílios da navegação são os NDBs, são os VORs, entendeu? Esses são os auxílios da navegação. Esses auxílios fazem o quê? Faz com que você possa fazer uma navegação sem ficar olhando para o mapa e para o chão num voo visual. Voo visual, o que é o voo visual? Você tem um mapa e você tem o relevo que você está sobrevoando. Então você faz a comparação do relevo que você está sobrevoando com o mapa, entendeu? E com isso
você consegue fazer o seu voo visual, voo de contato. E o voo instrumento, você não precisa olhar para o chão, você só tem que monitorar os instrumentos. Esses instrumentos, eles têm uma base em solo. Quais são as bases em solo? São as bases do NDB, bases de VOR, tá? Então são esses os auxílios à navegação, ok? Ministério do Transporte / Ministério da Infraestrutura. Secretaria da Aviação Civil. A Secretaria da Aviação Civil é quem organiza a política governamental do Estado brasileiro. Então, a Secretaria de Aviação Civil vai orientar a Agência Nacional de Aviação Civil e a Infraero, tá, a fazer as políticas nacional de aviação. A ANAC vai fazer a política vai cumprir a política que o Estado brasileiro determinar em termos de regulamentação, em termos de licenciamento, formação de pessoal, a malha aérea, novas empresas aéreas, serviços aéreos, infraestrutura aeroportuária. E a Infraero, o que ela vai fazer? A Infraero vai administrar alguns aeroportos. Nem todos, alguns, porque os principais aeroportos do país hoje estão na mão da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada que está administrando grandes empresas de administração de aeroportos, tá? Que administram o aeroporto de Hamburgo, que administram o aeroporto de Pequim, que administram o aeroporto de Narita em Tóquio, que administra o aeroporto de Washington. Então, essas grandes empresas de administradora de aeroportos estão se unindo com outras empresas no Brasil para começarem a administrar os aeroportos no Brasil, ok? Sistema Brasileiro de Aviação Civil. O que é o Sistema Brasileiro de Aviação Civil? É um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de regras, um conjunto de normas que a aviação segue, ok? Criado em 12 de setembro de 1969, o objetivo de organizar as atividades necessárias ao funcionamento e ao desenvolvimento da aviação civil, fonte e sede de sua reserva mobilizável. O órgão central desse sistema, que já foi o DAC e agora é a ANAC. Por que fonte e sede de reserva mobilizada? Não se forma um piloto da noite para o dia. O cara começa o curso de piloto hoje, só daqui a um ano que ele vai se tornar piloto, que ele se torna piloto, que ele sai voando sozinho, que ele tem os conhecimentos básicos para fazer isso, tá? Então, em caso de alguma guerra, em algum contingente, alguma como é que eu posso falar para vocês? Alguma guerra realmente que o Estado brasileiro precise de mobilizar a aviação, então essa reserva mobilizável é o que? Os pilotos civis, que é a reserva da aeronáutica, ok? De que forma é isso? O cara já é o piloto, ele já é piloto, já tem horas voadas, já faz missões, cumpre as missões que ele tem que fazer na vida particular dele, na empresa dele. Quando ele for para o Comando Aeronáutica, para servir ao Estado brasileiro, ele só vai fazer uma adaptação. Porque a partir daquele momento que o Estado brasileiro precisa de piloto até formar, demora muito. Você não forma piloto da noite para o dia. Por exemplo, um piloto vocês agora estão fazendo o quê? Piloto privado de avião. Então vocês vão fazer um curso aí teórico, né? Após o término desse curso, aprovação na ANAC, vocês vão fazer o que mais? Vão fazer as horas de voo. Após vocês fazerem as horas de voo, o que acontece? Se você fizer a hora de voo 1 hora por dia, em 30 dias você termina. Mas nem todo mundo tem essa condição.
Então tem uns que vão fazer 1 hora de voo dia sim, dia não, ou faz 1 hora de voo num dia, e dá um intervalo de 2, 3 dias, faz outra, ou faz a hora de voo uma vez por semana. Então isso tudo estende o curso, entendeu? E depois o piloto comercial, que também, dizendo que você, quando sair piloto privado, você vai sair com 40 horas, tá? E depois você vai fazer mais 110 para checar o piloto comercial, que é o total de 150 horas para o piloto comercial. Ok, galera? Então, se você demora aí 1 ano mais ou menos para voar essas 150 horas, que eu digo é 1 ano porque você faz exame médico, faz a parte teórica, faz a parte prática, depois faz o exame médico de novo para o piloto comercial, faz a parte teórica, faz a parte prática, vai dar mais ou menos 1 ano, tá? Agora que você já é piloto comercial, que aí você vai fazer o quê? Você vai conseguir entrar numa empresa aérea, num táxi aéreo, para poder voar um avião. Para você, agora você já é um profissional, já é um técnico. Então você vai fazer o quê? Você vai começar a voar como copiloto, recebendo instrução de um comandante mais antigo, com muitas horas voadas, até você se tornar comandante também. Então você vai demorar aí mais ou menos uns 2 anos, dependendo do avião. Se for um Boeing 737 ou um Airbus A320, vai demorar 2 anos para você sair com o piloto pleno. Pleno. Porque só o dia a dia, voando o dia a dia, que vai te dar essa condição. Se for um King, um Citation, 1 ano voando todo dia, ou 3, 4 vezes por semana, você vai sair um copiloto pleno nessa aeronave, um turbo-hélice ou um Citation, um jato executivo, tá? Num Boeing ou Airbus, 2 anos, ok? Secretaria da Aviação Civil, criado em 2011, pela Lei 12.462, com o status de ministério, está ligada à Presidência da República com o propósito de coordenar e supervisionar as ações voltadas ao desenvolvimento estratégico do setor de aviação civil e da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica no Brasil. Ok? Então, a SAC é ela que vai fazer a política de aviação civil. É ela que vai dar a política, é ela que vai dar o tom em qual as regras vão ser feitas, em qual corrida vão ser aceleradas, qual normas vão ser aceleradas ou quais normas que vão ser desaceleradas. Entendeu? É ela que vai dar esse tom. Ok? Agência Nacional de Aviação Civil, ok? É autarquia especial com independência administrativa, personalidade jurídica própria, patrimônio e receitas próprias para executar as atividades típicas da administração pública. Ela vai regular e fiscalizar a aviação civil como um todo, ok? A ANAC possui ao todo 10 superintendências, sendo 4 administrativas, superintendência SPI, SGP, STI, SAF, e 6 operacionais, SAI, SPO, SAS, SRE, SRA, SRR e SRI, ok? Então a ANAC que vai fazer a regulamentação e vai fiscalizar o cumprimento dessas regras, ok? É a ANAC que vai. É a ANAC que vai chegar na porta do teu avião, que você estiver voando, e vai perguntar, teu exame médico, deixa eu ver, está em dia? Você tem o exame médico? A tua carteira de piloto está em dia? Ah, eu sou aluno, você já fez o teórico? Então isso tudo a ANAC vai regular isso, tá? Ela que regula e fiscaliza. As unidades regionais. O que são as unidades regionais? As unidades regionais são as unidades descentralizadas da ANAC que resolvem alguns problemas ao invés de ir para Brasília, é resolvido naquela região, tá? Então,
As unidades regionais atuam como elo entre a ANAC e a comunidade aeronáutica, exercendo funções de fiscalização e orientação nas diversas áreas de atuação do sistema de aviação civil, com o objetivo de descentralizar as atividades que competem à ANAC. Núcleos regionais de aviação civil. A instituição dos núcleos representa um novo modelo de administração descentralizada, realizando atividades locais relativas à certificação, à fiscalização de segurança e à autoridade aeroportuária e ao atendimento aos passageiros. Então, o que é o NURAC? NURAC são alguns núcleos regionais, né, que ficam dentro do aeroporto, fiscalizando o cumprimento das normas pelas empresas aéreas. Tá? Aí nós temos o mapa das unidades regionais e das unidades, dos núcleos de unidade regional. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, é uma empresa pública, tá? Organizada sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. A finalidade é implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária. Então, o que a Infraero faz? Ela vai administrar os aeroportos sob a sua responsabilidade. Então, ela que vai administrar, ela que vai procurar fazer as coisas. Ela vai fazer as coisas de que coisas? Se precisa ampliar uma reforma de um terminal, entendeu? Qual vai ser a política desse terminal? Quantas lojas vão ter? Quantos restaurantes vão ter? Entendeu? É isso que a Infraero ela tem que fazer. Dar conforto e mobilidade para os passageiros que vão ao aeroporto. Tá? DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O que é o DCEA? É quem, nada mais, nada menos, que vai organizar o espaço aéreo. Vai fiscalizar todas as aeronaves em voo, através do SINDACTA, ok? O Departamento de Controle do Espaço Aéreo compete planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas à segurança da navegação aérea e ao controle do espaço aéreo, às telecomunicações aeronáuticas e às tecnologias e a tecnologia de informação. O que quer dizer isso? É o DCEA que ele vai te organizar no espaço aéreo, vai determinar quais níveis de voo você pode voar. O que são níveis? São camadas da atmosfera, tá? Que um avião ele tem uma rota e um outro avião tem o sentido contrário. Entre o espaçamento desses dois é de 2.000 pés. A gente vai ver com mais detalhe na aula de regulamentação, ok? Como órgão do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, o CICEAB compete ao DCEA planejar e aprovar a implantação de órgãos, equipamentos e sistemas, bem como controlar e supervisionar técnica e operacionalmente as organizações subordinadas ou não encarregadas das atividades relacionadas ao CICEAB. Então, gerenciamento de tráfego aéreo, metrologia, comunicações, informações aeronáuticas, inspeção de voo, cartografia, tecnologia da informação. Então, tudo isso é o CICEAB, que é um setor do DCEA, tá? Centro Integrado de Defesa e Controle do Espaço Aéreo, SINDACTA. São os órgãos operacionais do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, CICEAB, e do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, responsável pela prestação dos serviços de gerenciamento de tráfego aéreo,
defesa aérea, informações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, telecomunicações aeronáutica, busca e salvamento em todo o território nacional e até nas 200 milhas de mar dentro da costa brasileira. Então, o que acontece? A defesa aérea, o Sindacta, ele gerencia todo o tráfego de aeronave voando no Brasil, seja civil, seja militar, tá? Toda ela é feita pelo Sindacta, ele que gerencia os voos, ele que controla os voos que chegam e que partem de cada aeródromo. Nós temos aqui os 4 Sindactas. Sindacta 1, Brasília. Sindacta 2, Curitiba. Sindacta 3, Recife. Sindacta 4, Manaus. Aqui houve uma pequena alteração, galera. O Sindacta 2, ele vai aqui do Paraná até esse litoral de São Paulo todo, pegando o Rio de Janeiro até Vitória. E o Sindacta 3, ele vem daqui da divisão do Espírito Santo até Vitória também. Então, nós temos aqui o Sindacta 2 e Sindacta 3 nessa posição aqui, ó. O Sindacta 3 vem até metade do Espírito Santo e o Sindacta 2 vai até metade do Espírito Santo. Da fronteira do estado do Rio de Janeiro com Minas e do estado de Espírito Santo com Minas, opera o quê? Todo o Sindacta 1. Ok? Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo, SRPV. Apesar de ser um órgão regional do DCEA, sua área de atuação são as TMAs Rio de Janeiro e São Paulo, onde possui 6 aeroportos com um grande volume de tráfego aéreo: Jacarepaguá, Campo de Marte, Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont e Galeão. Foi criado também o Tubulão, nome dado a um conjunto de rotas de aerovias inferiores e superiores ligados a esses terminais. O que quer dizer isso? O SRPV é o órgão regional de segurança de voo, tá? Então, como esses dois estados há um movimento de aeronave muito grande, então o SRPV cuida desse que eles estão chamando de tubulão, que são as aerovias inferiores e superiores, tanto de ida para o Rio, quanto de ida para São Paulo. São 2 aerovias para ir para o Rio e 2 aerovias para ir para São Paulo. São eles que gerenciam esse tubulão, o SRPV2. SRPV São Paulo, desculpa. CGNA. O que vem a ser CGNA? Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. O CGNA, ele foi criado para gerenciar as chegadas e partidas dos principais aeroportos do Sudeste. Que aeroportos são esses? São Paulo, Guarulhos e Congonhas, Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, Belo Horizonte, com Confins e Pampulha e Brasília. Então o CGNA ele vai controlar o fluxo de aeronave entrando, saindo e chegando desses aeroportos. Porque o aeroporto ele tem uma capacidade máxima. Qual é a capacidade máxima de um aeroporto? É quantas aeronaves ela pode estacionar. Não adianta ter 200, 300, 500 aeronaves se der todo o aeroporto fechar por condições meteorológicas, não tem um aeroporto que os aviões podem pousar. O avião não fica eternamente voando. Eles têm que pousar em algum lugar. Eles têm que ir para uma alternativa. Então, o CGNA ele vai controlar o fluxo de aeronaves nesse centro nevrálgico do país, ok?
Comara, Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, é um órgão do Comando da Aeronáutica, tá? Um órgão que... O que esse órgão faz? Ele constrói pista de pouso, ele constrói aeroporto. Para quê? Para incentivar o surgimento de cidades. Em alguns anos atrás, vocês até já devem ter visto em filmes de faroeste americano. Quando a estrada de ferro passava e deixava um posto, uma estação, o que acontecia? Se criava uma cidade. Aeroporto é a mesma coisa. Aonde você coloca uma pista, onde você coloca um aeroporto, você está criando uma cidade. É um incentivo para a cidade se desenvolver. Aonde tem aeroporto, vai ter desenvolvimento da cidade, ok? CIPAER, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. O que é o CIPAER? É um sistema voltado para a segurança de voo. Tá? Então esse sistema vai gerenciar a segurança de voo, vai incentivar a segurança de voo, vai dar palestra, vai ministrar convênios, vai ministrar simpósios, vai fazer cartazes e distribuir para os entes dos órgãos da aviação civil, todos os órgãos da aviação civil. Como ele vai fazer isso? Porque ele é um sistema. Sim. Quem opera o sistema? É um órgão. Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, CENIPA. CENIPA vai prestar esse serviço de gerenciar, planejar e executar toda a política de segurança de voo, ok? O sistema do CIPAER foi criado pelo Comando da Aeronáutica para orientar, normatizar, planejar, executar, coordenar e fiscalizar todos os procedimentos de investigação e prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos no Brasil, conforme estabelece o artigo 86 do Código Brasileiro de Aeronáutica, ok? O Código Brasileiro de Aeronáutica é a bíblia de vocês. Vocês têm que saber de cabo a rabo o Código Brasileiro de Aeronáutica. Porque no Código Brasileiro de Aeronáutica fala investigação, fala de quê? Jornada. Todo piloto ele tem uma jornada para cumprir. Ele não pode cumprir uma jornada de 20, 30 horas. Existe uma jornada pré-estabelecida. Ok? Então isso tudo tem que ser cumprido. São regras que tem que se cumprir na aviação. Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, como eu falei para vocês, o órgão central do sistema CIPAER, com órgãos distribuídos em várias organizações militares e de aviação civil, que justifiquem o interesse pela investigação e prevenção de acidente aeronáutico. Então, o que acontece? O CENIPA, ele é o órgão central, ele fica em Brasília. Regionalmente, existe os SERIPAs, que são o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico. Todo acidente aeronáutico, sendo da aeronave civil ou militar, são investigados pelo CENIPA. Pode ser, o acidente foi com a aeronave da Marinha, o CENIPA vai investigar. O acidente foi com a aeronave do Exército, o CENIPA vai investigar. Foi com a aeronave civil da Gol, o CENIPA vai investigar. Todos vão investigar. O CENIPA investiga todos. De que forma? O CENIPA, ele disponibiliza curso de investigação. Eu sou um investigador de segurança de voo, de acidente aéreo, tá? Então eu investigo acidente quando sou solicitado. E no curso, como é que é feito o curso? É uma grande sala de aula, é um auditório, aonde tem ali no CENIPA em Brasília, aonde tem ali oficiais, vamos um pouquinho lá atrás. Quem pode fazer o curso de investigação? Piloto ou engenheiro aeronáutico. Só. Mais ninguém. Só piloto comercial e engenheiro aeronáutico.
que pode fazer o curso de investigação. Então, nessa turma toda que vai fazer o curso de investigação, o que acontece? Tem piloto civil, tem piloto da Polícia Militar de qualquer estado, tem piloto da Corpo de Bombeiro de qualquer estado, tem piloto da Polícia Rodoviária, tem piloto das empresas aéreas, tem piloto dos táxis aéreos, tem piloto das escolas de aviação civil. Então, todos ali são os elos do sistema de investigação e de acidente aeronáutico. Os elos. Todas aquelas pessoas são pilotos comerciais. Os pilotos militares são pilotos militares, mas os civis são pilotos comerciais, mesmo sendo de policiais militares, bombeiros militares e Polícia Federal e também os da Polícia do Distrito Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. Todos são pilotos civis, piloto comercial, tanto de avião quanto de helicóptero, ok? Todos fazem o mesmo curso, todos falam a mesma linguagem, todos têm o quê? O telefone um do outro para, caso de alguma coisa, se comunicarem, ok? Com isso, nós finalizamos a parte de generalidades 2, tá? Até a volta, que na próxima, na parte de regulamentação ou alguma outra parte do curso de piloto privado, eu estarei aqui com vocês, meus futuros comandantes. Um abraço.